Olha, você pregar, você já fica nervoso, né? Mas você falar da sua vida tem um peso a mais, porque você vai estar falando das suas experiências com Deus, de tudo que você passou. Mas que eu possa falar, eu coloquei alguns pontos aqui, mas que Deus ele me lembre apenas aquilo que Ele quer falar ao meu coração, aquilo que Ele quer me relembrar, aquilo que Ele quer falar com você, amém? Então que essa noite os nossos corações eles possam estar abertos para ouvir aquilo que Deus ele quer falar aos nossos corações, amém? Que tudo aquilo que eu passei, tudo que vai ser falado aqui, que Deus ele possa estar falando com vocês e que as experiências que eu passei com Deus possa refletir algo na sua vida. Se uma pessoa daqui sair com o coração transformado pelas experiências que eu tive, eu já vou estar feliz, amém? E eu queria orar antes da gente começar. A probabilidade de derrubar esse copo é muito grande, porque eu sou um desastre. Mas vai dar certo, beleza? Então vamos orar. Senhor Jesus, Pai, essa noite nós queremos convidar o Teu Espírito, Senhor, neste lugar. Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Toma, Deus, esse lugar. Deus, abre todos os corações. Se existir algum coração endurecido, algum coração machucado, algum coração, Senhor, orgulhoso, Deus, que essa noite o Senhor possa estar mudando, o Senhor possa estar transformando. Deus, que só saia da minha boca aquilo que vier diretamente do Teu coração, Senhor. Eu sei, Deus, que eu sou falha, eu conheço e reconheço os meus erros, e eu quero Te pedir perdão por todos eles. Deus, que eu possa estar nesse lugar, que eu possa estar nesse altar, Senhor, tendo a minha vida como um sacrifício a Ti. Então, Deus, é assim que nós Te oramos, é assim que nós Te agradecemos. Por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Obrigada por tudo, Senhor. O meu coração se enche de gratidão por ter até aqui nos ajudou o Senhor. Então, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, nós convidamos o Espírito Santo para estar neste lugar e eu tenho certeza que Deus ele vai falar conosco. Amém? Então, gente, eu acredito que algumas pessoas me conhecem aqui, me conhecem mais por conta do ministério que eu lidero. Meu nome é Carla, como o Danilo falou, meu nome é Ana Carla, Carlinha. Me chamam de Carlinha aqui. Eu tenho 26 anos, eu sei que não parece ter 15. As pessoas acham que eu sou do Let's Go às vezes. Mas eu tenho 26 anos, certo? Hoje eu trabalho na minha área, sou formada, eu vou falar um pouco sobre isso. O quanto foi difícil chegar até ter uma profissão. Eu faço psicologia hoje, está trancado, porque eu não me adaptei muito ao online. Mas hoje eu faço psicologia, já sou formada em RH, tenho uma profissão, trabalho hoje em um colégio GGE. E eu vou falar um pouco aqui da minha história, certo? Vou falar um pouco sobre a minha infância, vou falar sobre algumas coisas que eu passei com Deus. Então, primeiramente, eu queria colocar essa primeira foto aí, que é a primeira coisa que eu poderia falar do meu nascimento, né? Isso aí é o teste de gravidez, quando a minha mãe ela descobriu que estava grávida de mim. Então, eu nasci, ela descobriu dia 3 de março, eu acho, de 1994, foi quando ela descobriu que estava grávida. E eu nasci fruto de uma traição. O meu pai ele já era casado. E eu nasci dentro de uma família totalmente desestruturada. E essa desestruturação da minha família fez com que minha mãe ela cometesse alguns erros. Ela fosse por caminhos que talvez não fossem a melhor opção, não foram a melhor opção naquele momento. Mas uma palavra que Deus sempre colocou no meu coração é que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu nasci fruto de uma traição. Minha mãe, ela já tinha um filho, que é o meu irmão. Então, sou eu, meu irmão e minha mãe. Minha mãe já tinha um filho. Meu irmão, ele já não tinha mais pai, porque o pai do meu irmão, ele foi assassinado quando ele tinha 1 ano de idade. E aí, quando meu irmão tinha 3 anos de idade, eu nasci. Minha mãe já tinha um filho sem pai, já criava um filho sem pai. E aí eu nasci, e quando eu nasci, meu pai ele já era casado. Minha mãe era bem mais nova, meu pai tem 75 anos, eu acho, 76, eu não vou saber a idade exata. E minha mãe tem 50 anos, então a diferença de idade já era muito grande. Minha mãe, ela era aluna do meu pai. E minha mãe engravidou, e o meu pai, ele decidiu permanecer com a esposa dele. E aí foi quando começou a minha história. Onde Deus, ele realmente começou ali a traçar a minha vida. E eu nasci, além de ter nascido, né, numa família em que eu não tinha mais a presença, nunca tive a presença do meu pai. Minha mãe teve que criar eu e meu irmão sozinha.
E a minha família ela era uma família totalmente desestruturada, uma família onde não existia amor, onde não existia palavras de afeto, onde não existia entendimento. Então, eu passei toda a minha infância, eu cresci nesse meio, eu cresci no meio de brigas, de contendas, de discussões, de palavras de maldições que eram lançadas. Então, eu não lembro, eu passei 17 anos, eu morava em uma casa onde era no mesmo terreno, morava toda a minha família, meus avós, meus tios, eu, minha mãe. Então, toda a minha família, por parte de mãe, morava no mesmo local e todos os dias durante, acho que 17 anos da minha vida, foi até o momento que eu vivi lá, eu todos os dias acordava com brigas. Então, era um ambiente de discussão. Poucas eram as vezes em que eu via a minha família conversando sem ter uma discussão, sem ter um desentendimento, sem um falar palavras de maldição para o outro, sem um faltar com respeito com o outro. Então, eu passei 17 anos da minha vida vivendo dentro desse ambiente e aconteciam situações situações muito sérias, por sinal, já chegou a um tentar matar o outro. E eu cresci dentro desse meio, e esse meio ele gerou alguns traumas em mim. Ele gerou algumas consequências. Então, eu cresci dentro de um ambiente totalmente... enfim, totalmente de discussão, onde não havia paz, onde não havia amor. E eu passei 17 anos da minha vida neste lugar. Tem algumas fotos aqui da minha infância, eu queria falar um pouco para vocês. Linda! Eu era um anjo. Mesmo com todas as situações, eu fui uma criança muito feliz. Deus, em todos os momentos, Deus me guardou. Deus me deu uma alegria que realmente não vinha de pessoas, não vinha da situação que eu vivia, mas vinha dele. E aqui saía na minha casa, minha mãe, quando ela engravidou, minha avó tinha uma casa, né? Então ela dividiu essa casa. Isso aqui, a gente só tinha 2 cômodos, que era o quarto, e no outro cômodo era a sala. E aí eu fui criada durante 17 anos. E muitas coisas me traumatizaram, sabe? Minha mãe, infelizmente, pela situação que ela vivia, então ela vem de um legado. A gente vem de um legado de discussões, como eu falei, em que a figura masculina era muito deturpada, porque a minha mãe não via o meu avô como... Não enxergava nele uma paternidade. Meu avô ele já foi alcoólatra, então eu tenho um tio alcoólatra. Então, todos os casamentos da minha família deram errado. Então, é um casamento... Hoje, minha família, sempre quando se reúne, sempre a maior quantidade são mulheres, porque as mulheres que têm na minha família não são casadas ou tiveram algum casamento e se separaram e deram errado e foi baseado em discussões. Então, meu avô ele brigou a vida toda com a minha avó, até os últimos dias da vida deles. E a figura masculina sempre foi muito deturpada e a minha mãe também nasceu dentro desse meio, nasceu dentro desse ambiente. E acabou que muitas vezes, por conta das marcas e de todas as feridas que ela teve durante toda a vida dela, e ela conta algumas coisas, mas eu não vou entrar agora. Minha mãe acabou errando muitas vezes também com a gente, com meu irmão, comigo. Então, muitas vezes, por falta de sabedoria, foram lançadas palavras onde nenhum homem presta, nenhum casamento não vai dar certo, homem nenhum vai dar valor a você, homem só presta para você realmente pegar o dinheiro dele e você fazer isso e aquilo com ele, porque essa é a realidade que ela vivia e eu vivi dentro desse ambiente. E muitas vezes ela não entendia porque eu esperava tanto tempo que Deus mandasse uma pessoa para mim e palavras muitas vezes foram lançadas, palavras que realmente me colocavam para baixo. E quando eu era criança, esses traumas eles me fizeram ter muita deficiência em algumas áreas da minha vida. Mas antes de falar disso, eu queria... Mostra aí outra foto. Eu vou acabar misturando as coisas, mas aí depois você vai entendendo, tá? E aqui eu também era criança. Quando eu era criança, eu gostava muito de São João, de festa de São João. Quando tinha na escola, eu adorava participar de quadrilha. Porque todas as vezes eu ensaiava quando tinha quadrilha, eu ainda era muito pequena. Mas eu ensaiava com a expectativa de que na apresentação meu pai fosse aparecer, sabe? Só que ele nunca aparecia, ele nunca estava lá. E também existe algo que me marcou muito nesse momento, porque acabou que minha mãe ela ficou devendo uma escola. E a diretora da escola ela não olhava para mim como ela olhava para as outras crianças, sabe? Ela sempre olhava para mim
E ela sempre acabava espelhando em mim a falta da minha mãe estar devendo no colégio. E aí ela sempre me tratava diferente nos eventos e principalmente nas festas de São João. Isso também criou alguns traumas em mim, então sentimentos de rejeição. Por toda a minha vida foi um sentimento que me acompanhou. Sentimento de abandono me acompanhou por muito tempo. E essa foto foi uma foto, por eu gostar tanto de São João, minha mãe, ela pegou essa foto, ela imprimiu e ela deu ao meu pai. E quando eu era menorzinha, eu acho que aí eu deveria ter uns 4 anos de idade, eu não sei. Mas quando eu era da idade da minha sobrinha, eu tinha 8 anos, eu tinha encontro com meu pai uma vez por mês, que era quando ele ia me dar a mesada. E teve um dia que eu fui encontrar ele e meu pai... Passa aí a próxima foto, por favor, Abla. E minha mãe deu essa foto, e nessa foto tem escrito o seguinte: papai, apesar da distância, eu quero sempre estar perto de você. Feliz Dia dos Pais. E minha mãe, ela deu essa foto pro meu pai, junto com aquela primeira foto que vocês viram, a pequenininha. E quando eu tinha em torno de 8 anos de idade, meu pai foi entregar minha pensão. Meu pai, ele abriu a mala do carro, e embaixo do tapete da mala do carro estava essa foto. Meu pai, ele devolveu essas fotos e ele disse: ó, toma essa foto aqui, eu não quero essa foto na minha casa. Porque eu não quero que rasguem a sua foto. E eu era muito pequena, eu não entendia aquilo, eu dei à minha mãe. Só quem é mãe sabe o quanto isso deve ter gerado nela, sabe? A dor que isso gerou nela. E na época eu não entendia, eu era muito criança, aí passou com o tempo. Mas quando o tempo passa, que você vai entendendo, você vai reconhecendo o quanto essas marcas, ela cria as coisas dentro de você que vai refletir no seu comportamento, sabe? Vai refletir em como você vai reagir às coisas, vai refletir em todas as áreas da sua vida. Seja em amizade, seja em relacionamento, seja como você trata as pessoas. E essas coisas, essa rejeição, essa falta de paternidade, ela gerou em mim muitas coisas. Eu lembro de outro momento que a única vez que eu fui no shopping com meu pai tinha uma frota de táxi, e quando a gente estava entrando no shopping, eu também era muito pequena, um dos taxistas falou: quem é essa menina? Ele pegou, olhou e disse: é minha sobrinha. Porque ele não queria que ninguém soubesse que ele tinha uma filha fora do casamento, sabe? Às vezes eu ligava para o meu pai e dizia: benção, pai. Ele dizia: diga. Ele não queria dizer Deus te abençoe, porque não queria que as pessoas soubessem que ele estava falando comigo. Especificamente a esposa dele, com certeza. Como eu falei, isso gerou marcas em mim, isso gerou traumas em mim, isso afetou o meu aprendizado. Então, eu cresci na escola, eu nunca tive um bom desempenho. Eu sempre tive notas baixas. Eu não lembro um ano da minha vida, em toda a época que eu passei na escola, que eu não fui para recuperação. Eu fui para recuperação todos os anos. Até hoje eu tenho muita dificuldade de me concentrar nas coisas. Então eu sempre tive notas baixas e cada vez mais eu comecei a me sentir incapaz. Eu lembro que uma vez minha mãe estava me ensinando a tarefa. E mais uma vez eu sei que ela só refletia muitas coisas porque ela não teve, ela não sabia como fazer. Ela também foi vítima de tudo que ela viveu. E eu errava tanto, eu tinha tanta dificuldade para aprender, que uma vez minha mãe estava me ensinando a tarefa, era matemática. E eu errei, e ela falou: tá errado, e eu fiz, eu errei de novo. Eu errei tantas vezes que ela bateu minha cabeça no banco. E essas coisas só afirmavam o sentimento que eu tinha, sabe? Do quanto eu era incapaz, do quanto eu era inconstante, do quanto o meu sentimento sempre era: as pessoas vão me abandonar, as pessoas elas vão me rejeitar. O meu futuro será, eu não sei para onde eu vou, sabe? Eu não sabia para onde eu ia, eu não tinha uma direção. Eu era muito perdida em muitas áreas da minha vida. Só quando eu era criança, ainda na minha infância, naquela sala que eu mostrei para vocês, estava tendo evangelização de domingo. E minha avó era da Assembleia de Deus e eu ia com ela, ia com uma tia minha, ia com
as vizinhas para a igreja quando era pequena. E uma dessas campanhas foram lá evangelizar. Como eu falei, a minha família ela é considerada a pior família da rua. Uma família em que as pessoas olhavam e quando era criança, as mães geralmente não queriam que as filhas dela andassem comigo por conta da minha família. Então, quando eu ia viajar, ia para alguma casa de praia, algum lugar, a gente tentava levar alguma amiga minha, as mães geralmente não queriam deixar. E aí, nesse ambiente, quando tinha campanha de evangelização, as irmãs elas iam lá na casa da minha avó, porque minha avó era da Assembleia de Deus, e ia na minha casa, e uma vez ela foi, e eu era muito pequena, e ela olhou para mim e disse, olha, você será a luz desse lugar. Deus vai te levantar neste lugar para você ser luz, sabe? E aquilo dali eu absorvi aquela palavra e nem eu sabia que eu estava absorvendo aquela palavra. E aí eu criei por muito tempo naquilo, Deus me lembrou no encontro com Deus a respeito dessa palavra. E durante toda a minha infância, durante toda a minha adolescência, Deus ele me guardou. Deus ele me guardou de uma forma que é impossível enxergar para Ele eu não ver o amor dele por mim. É impossível hoje eu olhar para a minha vida e eu não ver o amor de Deus por mim, sabe? Porque se tem uma pessoa que tinha tudo para dar errado, meu irmão, tenha certeza que essa pessoa era eu. Eu tinha tudo para chutar o pau da barraca e dizer, meu irmão, isso não dá para mim. Porque eu dizia, a rejeição, ela me acompanhou por muito tempo, as feridas, as palavras que eu ouvi de maldição, elas por muitas vezes se tornaram um fardo que eu não conseguia mais suportar. E aí passou a fase da escola, eu reprovei a 7ª série ainda. Depois que eu saí da escola, pouco tempo perto de eu ir para a faculdade, de entrar na faculdade, eu decidi sair, minha tia tinha mudado de casa, ela morava lá perto. E quando ela se mudou, eu disse, mãe, eu quero ir com minha tia. Minha mãe nessa época, eu estava morando com meu irmão, né? Meu irmão estava na casa da minha avó. Minha mãe estava passando o maior tempo em Itamaracá, ela estava morando lá. Eu disse, mãe, eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero mais ficar nesse lugar, porque eu dizia, se eu ficar nesse lugar, a minha história vai ser a mesma. Eu vou ter a mesma história que todo mundo aqui teve, e eu não quero isso para a minha vida, sabe? E aí eu saí de lá, e eu fui morar com minha tia aqui já em São Paulo mesmo. Pouco tempo depois, minha mãe alugou a casa que a gente morava, pegou os móveis, deu todos os móveis. E eu fui morar com minha tia. Minha tia, 2 meses depois de estar morando nessa casa, minha tia decidiu voltar para a casa dela. Não tinha como eu voltar, porque não tinha estrutura, a casa já estava alugada, não tinha móveis, eu também não queria mais voltar. Eu disse, eu não volto mais para lá. E aí acabou que nessa época eu ainda tinha um pouco de contato com meu pai. Meu pai alugou um kitnet, eu fui morar no kitnet, só que eu não tinha nada. Eu fui morar sozinha, eu tinha 18 anos de idade. E nesse kitnet só tinha a minha cama e o meu guarda-roupa. Eu não tinha geladeira, porque tinha dado tudo, tinha vendido. Só tinha a minha cama, meu guarda-roupa e uma televisão. E meus irmãos, todos aqueles sentimentos que eu tinha na infância, eles ressurgiram. Eu sempre vivi uma vida dentro da igreja. Eu ia para uma igreja, que é aqui em Jardim São Paulo também. Vivia aquele evangelho de ir para a igreja no domingo. Eu nunca tive uma vida de prostituição. Vivia aquela vida. Mas eu nunca tinha tido um encontro com Deus, sabe? Verdadeiro. E aí eu fui morar dentro desse kitnet, sozinha. E todos os sentimentos vieram novamente. E eu tive um relacionamento que passou pouco tempo. Que quando eu entrei nesse relacionamento, acabou que esse relacionamento acabou suprindo algumas coisas. E eu falei, caramba, agora a minha vida ela vai dar certo. Não foi nada intenso, mas também gerou alguns traumas em mim. Porque eu fazia parte dessa igreja e eu olhava assim nessa igreja, eu olhava para a família do pastor, eu olhava para aquelas famílias que geralmente estão ali ajudando o pastor. E a mãe cantava no louvor, não, o pai cantava no louvor, a filha cantava no louvor, o irmão ajudava aqui, ajudava ali. E eu olhava e dizia, caramba, Deus, por que eu não tenho uma família assim? Por que eu não nasci com uma família dessa? Por que eu não nasci com uma família estruturada, sabe? E eu comecei a me relacionar com esse menino, a gente passou poucos meses namorando, acho que 4 meses apenas. E a família dele era totalmente estruturada.
A mãe dele me tratava muito bem. E pouco tempo depois também não deu certo. E quando ele acabou comigo, ele disse o seguinte, ele disse, tô acabando, não dá mais, mas... E também essa coisa de tu morar só não dá certo pra mim, não. E ali eu falei, caramba, eu realmente não sou digna. Eu não sou digna de estar numa família dessa porque eu não tenho estrutura para isso. E eu acabei esse relacionamento e estava morando sozinha, com 18 anos, eu tinha acabado de sair da escola. Meu irmão, foi muito difícil para mim esse momento, sabe? Foi muito difícil porque eu me sentia muito mal, eu me sentia só. Eu escutava Ministério Zoe todos os dias, porque eram louvores que confortavam a minha alma. E não tinha geladeira, a gente também estava passando uma situação financeira muito difícil, porque eu tenho certeza que minha mãe, se ela tivesse, ela tinha dado tudo o que ela tinha. E eu lembro que até a gente tinha uma vizinha lá que ela pegava a garrafa de água, enchia, e ela fazia gelo, e depois ela me dava para eu colocar no isopor, porque eu não tinha geladeira. E eu usava algumas coisas, botava lá iogurte, essas coisas. E passou esse momento. E aí, meu irmão engravidou minha cunhada, minha sobrinha nasceu, acabou que eu fui morar junto com ele. E aí ficou morando ele e minha cunhada. Um tempo depois, minha cunhada quis voltar e morar na casa onde ela morava, lá em Camaragibe, e eu voltei a morar só. Nessa época, eu entrei na faculdade, e quando você entra na faculdade, sentimento de que você é autossuficiente, ele começa a existir dentro de você se você já tem marcas e feridas. E eu comecei com isso de que eu sou autossuficiente. E quando você é criado sem uma figura masculina, você quer sempre tomar a frente de tudo. Você quer sempre resolver tudo. Você quer sempre dizer, eu resolvo, eu não preciso de ninguém, eu sou assim mesmo, pronto, e eu sou dessa forma. E minha mãe, ela falava muito, eu sou assim, ninguém me muda. E por muito tempo da minha vida eu vim nessa de que eu sou assim, ninguém me muda, eu sou dessa forma mesmo, e problema de todo mundo. E eu me tornei uma pessoa muito ignorante, eu me tornei uma pessoa muito orgulhosa. E entrei na faculdade, depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar na faculdade, comecei a receber bolsa. E aí, nesse período da faculdade, eu ainda tinha a minha vida, por mais que tudo que eu passasse, mas a minha cabeça era muito centrada em que, Deus, eu quero que o Senhor guie a minha vida, por mais que eu não tinha entendimento por completo, mas eu tinha isso no fundo do meu coração, sabe? E eu permaneci morando só, eu passei um tempo trabalhando nessa empresa, depois que eu trabalhei nessa empresa, antes de eu ser promovida, trabalhei um tempo como estagiária, fazendo faculdade. Eu comecei outro relacionamento. Um relacionamento que ele tirou muitas coisas de mim. Um relacionamento em que ele pegou, você tem uma ferida, enfiou uma faca naquela ferida, porque coisas borbulhavam dentro de mim. Sabe? Feridas que não tinham sido saradas, elas inflamaram, elas infeccionaram. Foi algo muito doloroso, mas também esse relacionamento, da mesma forma que ele me levou para o fundo do poço, ele me fez ter um encontro com Deus. E eu comecei esse relacionamento e, no mesmo tempo, eu estava morando sozinha, estava fazendo faculdade. A gente passou pouco tempo, 6 meses namorando. E eu acabei. Eu acabei porque eu estava sofrendo muito. Muitas palavras foram lançadas por mim. Era muita ignorância, muitas coisas que eu me sentia muito mal, eu me sentia muito desvalorizada. E eu passei 6 meses e eu acabei. Minha mãe disse, acaba, você não precisa disso. E eu acabei. E aí foi quando coisas borbulharam na minha vida e eu comecei a ir para um caminho totalmente diferente de quem eu era. Meu irmão, se você tem feridas dentro de você, e se você não for, essas feridas elas não forem saradas, em algum momento elas vão aparecer. Elas vão aparecer na forma como você trata as pessoas, ela vai aparecer nos seus comportamentos, ela vai aparecer na sua aparência física. Alguma coisa vai deixá-las expostas. E aí você precisa entender quais são as feridas que existem dentro de você, que hoje refletem no seu comportamento, hoje refletem em quem você é, em quem você está se tornando. Meu irmão, você não é as feridas que você passou, você não é as feridas que existem dentro de você, mas você é aquilo que a palavra de Deus diz sobre você.
É nela que você tem que se guiar, é nela que você tem que se manter. Não deixe que as feridas que você teve durante a sua vida, ela faça com que você se torne uma pessoa que você não é. E quando eu estava passando nessa fase, eu estava me tornando uma pessoa que eu não era. Eu estava indo em busca de aceitação. E aquela criança lá atrás, que mesmo passando por tantas coisas, ainda conseguia ser feliz, ainda conseguia ter uma pureza, ainda conseguia olhar para as pessoas, abraçar as pessoas. Eu não me tornei mais aquela pessoa. Então, palavras que eu tinha certeza, direcionamentos que eu tinha certeza a respeito da minha vida, que eu queria ter uma vida, não sei como, mas mesmo desde a minha adolescência eu queria ter uma vida de santidade, eu queria me casar virgem. Então, Deus ele me guardou durante todo esse tempo. E aí eu entrei nesse relacionamento, o relacionamento deu errado e eu comecei a ir em busca de aceitação. Eu estava morando sozinha, como eu falei, eu tinha sido promovida, eu tinha começado a dirigir. E tem uma foto para vocês verem quem eu me tornei. Tem uma foto aí, essa. Eu comecei a usar o meu corpo para que eu fosse notada, sabe? Quando eu acabei esse relacionamento, eu tinha descoberto que eu estava, se eu não fui, eu estava quase sendo traída. E a outra pessoa era uma mulher já, eu ainda era uma menina. E eu comecei a refletir, eu queria ser ela, sabe? E eu comecei a usar o meu corpo para que eu fosse notada. Então eu entrei na academia, eu comecei a malhar, eu mudei as minhas roupas. As pessoas olhavam para mim e tinham uma percepção totalmente diferente de quem eu era, porque o meu coração ele era o mesmo. E eu passei um tempo em busca de aceitação. Eu passei um tempo em busca de que algo que uma paternidade não me deu. Eu queria ser afirmada, eu queria ser notada. E eu passei um tempo nisso. E depois de 6 meses, a gente acabou, depois eu passei por essa fase daqui. E a gente voltou. E quando a gente voltou, eu disse, agora eu vou me vingar. Agora eu vou dar a volta por cima. E tudo que você fez comigo, eu vou fazer com você. E eu me tornei uma pessoa totalmente ríspida. Uma pessoa ignorante. Uma pessoa ciumenta que eu nunca fui. Minhas feridas começaram a ferir outras pessoas. Eu não só feria ele, mas eu feria meus amigos. Eu não escutava conselhos. E eu passei por essa fase. E a gente voltou novamente, depois a gente acabou. E quando a gente acabou, foi um momento em que Deus me chamou e disse, para onde é que você está indo, filha? Eu lembro que teve uma festa da empresa que eu trabalhava. E quando eu entrei lá, eu tinha uma convicção na minha vida. Eu não lia muito a Bíblia, na época eu era da outra igreja, não tinha essa vida devocional. Mas tinha uma passagem que eu lembrava, que era de Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando eu entrei lá, eu disse, eu nunca vou me curvar diante disso. Eu nunca fui uma pessoa influenciável na minha adolescência, na minha infância, eu nunca fui. E eu disse, eu nunca vou me curvar diante disso. Eu não faço parte disso. Mas as frustrações que eu passei do relacionamento que eu tinha, me fez deixar de ser quem eu era. E eu comecei a me envolver pelo ambiente, eu nunca bebi. Eu sou traumatizada com bebida, porque a minha mãe, ela bebe. Eu já tive experiências terríveis com isso. Meu irmão também bebe. Eu tenho um tio alcoólatra, meu avô era alcoólatra há muito tempo atrás. Eu nunca bebi, mas eu comecei a ser influenciada por algumas coisas, sabe? E eu queria dizer algo para vocês, meu irmão. Algo mais certo que existe na palavra é: aquele que está de pé, cuidado que não caia. Eu achava que eu era boa o suficiente, eu achava que era forte o suficiente e que eu não ia me influenciar. Mas eu me influenciei. E teve uma festa, eu passei muito tempo, tinha festa, eu ia, porque a gente era meio que
tinha que ir, tinha que estar lá, tinha que marcar presença. E eu ficava sentada na minha e tal, e o pessoal, vai, Carla, vamos dançar, vamos sei o que lá. Eu disse, não quero, não vou. Bebe, eu disse, não quero bebida, não gosto de bebida. E por muito tempo insistiam e eu permaneci. Mas as minhas frustrações fizeram que com o tempo eu comecei a me tornar essa pessoa. E eu lembro que teve uma festa, que eu fui dançar nessa festa, dancei nessa festa. Eu acho que era a terceira ou quarta festa que eu tinha ido lá pra frente. E quando eu dançava, quando eu voltava e me sentava, eu sentia um vazio tão grande dentro do meu coração. Eu me sentia tão mal. Eu me sentia tão longe de Deus, sabe? E eu ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Ele. Mas eu não sei, de alguma forma, Deus estava me guiando, Deus estava me segurando pelas mãos. Deus estava dizendo para mim, filha, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa não é a história que eu tenho para você. E eu senti esse vazio no meu coração. E aí, quando eu acabei o relacionamento de novo, pouco tempo depois eu mudei de igreja. Mas antes, quando eu ainda estava lá, eu tomei uma decisão. Eu peguei todas as roupas que tinha no meu guarda-roupa e eu dei. E voltando uma coisa que eu esqueci. Teve a festa, eu dancei, eles filmaram. No final do ano, eles foram botar a retrospectiva e quando eles colocaram lá no telão a retrospectiva, a primeira coisa que passou foi um vídeo meu. E eu senti tanta vergonha de mim, sabe? Eu disse, Deus, as minhas feridas estão me fazendo eu me tornar uma pessoa que eu não sou. As pessoas olhavam para mim e achavam que eu era um qualquer um, mas eu não era. Quem me conhecia, quem andava comigo, sabia quem eu era, mas as pessoas olhavam para mim e não sabiam quem eu era. Eu comecei a vir aqui para a igreja, eu era de outra igreja, como eu falei. Gente, quando eu entrava dentro dessa igreja, eu usava salto, meus saltos eram muito altos. Eu entrava dentro dessa igreja, mas eu entrava para ser notada, sabe? Meu sentimento é que as pessoas olhem para mim. E quando eu tive um encontro verdadeiro com Deus, foi quando eu peguei minhas roupas, as roupas que eu tinha, eu dei. E aí Deus começou a dar um novo rumo para a minha vida. Eu ainda voltei para esse relacionamento novamente, mas quando a gente acabou nessa penúltima vez, eu tinha feito uma oração e eu tinha dito, Deus, me muda. Eu disse, Deus, eu não quero cometer os mesmos erros que a minha família cometeu. Eu não quero ter o ego intransformável que minha mãe tem. Eu não quero ser uma pessoa orgulhosa, eu não quero ser uma pessoa ignorante. Eu disse, Deus, eu não quero que a ira me domine. Eu estava dentro do meu quarto, eu disse, Deus, muda o meu interior, me trata. O que eu precisar ser tratada, me trata. Eu sei que vai doer, mas me trata. Eu disse, Deus, eu quero ser uma mulher que tenha sabedoria. Eu não quero cometer os erros que a minha mãe cometeu. Minha mãe teve outros relacionamentos, mas sempre foram relacionamentos de brigas, de discussões. E quando eu me vi no mesmo caminho, num relacionamento de briga, de discussões, de desentendimentos, por um momento eu acreditei que essa é a realidade que existia para mim, não existia mais nenhuma outra. E quando eu fiz essa oração dentro do meu quarto, Deus começou a me tratar. Então eu mudei as minhas roupas, eu voltei a ser quem eu era. Hoje as pessoas olham para mim e dizem, Carlinha, como tu é? Estás diferente hoje? Eu digo, eu não estou diferente hoje, eu estava diferente naquela época, porque eu sempre fui assim. E aí eu lembro que uma vez a gente tinha se mudado para um apartamento, eu tinha voltado a morar com minha mãe, a gente tinha morado no Janga, porque eu estava querendo comprar um carro. E as despesas estavam muito altas. E eu estava nessa fase e eu
também estava passando uma fase muito difícil. Quando eu saí daquela fase que vocês viram ali, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se eu estava com depressão, eu não cheguei a procurar nenhum psicólogo, mas eu comecei a emagrecer demais. Demais. Eu pesava nessa época quase 60 quilos, eu cheguei a pesar 48 quilos. Hoje eu sou magra, mas eu sempre fui assim. Mas eu estava absurdamente magra, eu cheguei a pesar 48 quilos. Eu estava parecendo que eu estava doente. E meu cabelo, ele começou a quebrar, eu não podia mais pintar meu cabelo. Na mesma época eu tinha colocado no aparelho, então meu autoestima estava lá embaixo. Eu estava passando todos esses problemas dentro do relacionamento. E aí quando eu fiz essa oração, eu estava no quarto, depois de uma semana depois eu estava furando a parede. E eu estava tentando colocar uma televisão na parede do meu quarto, uma prancha. E eu furei a parede toda e a broca não entrava. E quando a manhã chegou no mercado, a menina disse, menina, o que tu tá fazendo aí? Eu disse, estou tentando colocar a televisão na parede. Aí ela falou, não é a parede, tu não tá vendo que não é a parede? Não será possível, a parede toda não tem coluna não, menina, a coluna é só num lugar. Muda a broca. Aí eu peguei, mudei a broca, coloquei uma broca mais fina. E quando eu coloquei, a parede furou. Na mesma hora que a parede furou, Deus ele falou no meu coração, olha, tá vendo essa furadeira? Você achava que o problema era a parede. O problema não era a parede, o problema era a broca. A mesma coisa é com você. Você culpa as pessoas por erros que você está cometendo. Não são as pessoas que precisam mudar, é você que precisa mudar. E a partir daquele momento, Deus ele começou a me tratar. E eu comecei a ser tratada no meu caráter, na minha personalidade. Então eu não conseguia mais falar algo que machucasse alguém, porque dentro de mim doía, eu só sossegava quando chegasse para aquela pessoa e dizia, me perdoe. Me perdoe porque eu errei com você. Deus ele começou a me tratar, Deus começou a me dar sabedoria. Deus começou a me mostrar o momento certo de falar, o momento de se calar. Eu continuo errando, eu vou continuar até que realmente seja transformada. Aí quando estiver pronto, Deus vai me levar. Porque a gente vai ser transformado pelo resto das nossas vidas. E aí Deus começou a me dar sabedoria, a gente voltou de novo esse relacionamento. Só que nesse momento eu já tinha tido encontro com Deus, eu já agi totalmente diferente. E depois continuou não dando certo, só que tem uma coisa que eu esqueci. Bota uma foto aí que eu tô com o microfone, blusa preta. Eu estava num processo de transformação ainda. Muito diferente, né, gente? Vocês veem que tipo, meu olho é preto, eu botava rímel, eu botava lápis, eu botava tudo, eu queria ser notada. E isso aí foi no Interjovem. Até hoje eu não entendo como é que a Elaine deixou eu subir assim. Naquele Interjovem. Mas ela tem uma visão futurística, ela enxerga o que Deus enxerga. Eu não sei o que é que tem nessa mulher, não. E quando eu comecei, né, eu ainda não tinha mudado, um pouquinho antes, eu não tinha mudado de igreja ainda. Eu já tinha tomado a decisão de que aquela não era a vida que eu queria ter, mas ainda muitas coisas existiam dentro de mim, eu ainda usava salto, ainda queria me aparecer. Eu fiz um luau, e nesse luau, Renata, que é uma pessoa aqui da igreja, eu conheci a Elaine, chamou a Elaine com o pessoal do louvor para fazer um luau, com o pessoal lá da IBGM. Eita merda, eu falei, né? Mas enfim, gente, esquece. Acontece. E aí, o pessoal fez um luau e a Elaine me chamou para dar esse testemunho. Eu dei o testemunho, subi lá no púlpito, fui dar o testemunho e falar do luau e tal. E foi quando eu comecei a evangelizar a galera de lá. Comecei a realmente não negar, meu Deus. E aí passou essa fase, né? Mudei de igreja. Quando eu estava para acabar meu relacionamento, eu já tinha uma cobertura espiritual. Ela já tinha se tornado minha líder, eu já fazia parte do Interjovem. Eu já tinha entrado em uma rede. Tainá Autônimo também me ajudou muito, me discipulou, teve muita paciência comigo. Assim como Elaine, porque Deus mandou uma pessoa para me confrontar, viu? Olha, uma pessoa que pegou no meu pé. De todo mundo do Interjovem, uma pessoa que Elaine mais pegava no pé, era eu. Ela dizia, não é da forma como você quer. É assim. E aqui dali foi tratando o meu caráter, Deus mandou uma pessoa certa
para me discipular. E aí, antes de acabar esse relacionamento, eu já tinha uma liderança. E aí eu sentei com o bispo, sentei com o Tainá, com a Elaine, escutei o conselho que todos eles tinham para mim. Eu acabei esse relacionamento e quando eu acabei, em 2016, no comecinho do ano, tinha tido o Retiro Santidade. E nesse retiro, Deus já tinha falado comigo que eu precisaria entregar isso. Meu irmão, quando Deus pedir para você entregar algo, entregue. Entregue porque você não tem noção do que Deus vai fazer com você a partir disso. E quando a Elaine ministrou no Santidade, e ela disse, Deus ele vai pedir para você entregar, Deus vai trazer à memória a você coisas que você precisa entregar. Na mesma hora veio o meu relacionamento, mas eu disse, não, é coisa da minha cabeça. E aí voltou e continuou os mesmos problemas, mas aí eu já comecei a agir de uma forma diferente. Eu dizia, entregava na mão de Deus, eu comecei a orar e dizer, Deus está nas tuas mãos, me dá sabedoria, me dá entendimento, que eu não saia nenhuma palavra da minha boca, que se não for uma palavra sábia. E aí quando eu liguei para acabar, eu disse, olha, eu estou acabando, já conversei com os meus líderes, eu estou acabando, porque isso não dá para mim mais, e eu não quero estar em algo que atrapalhe aquilo que Deus tem para mim. E aí a gente acabou, cada um seguiu sua vida. E aí quando passou esse tempo, esse período, em 2016, eu acabei o relacionamento, eu fui para uma conferência que também é online. Mais uma vez, era uma conferência, o DIN é uma conferência para jovens que tem. E essa conferência ela foi em Curitiba. E eu estava passando por esse processo de tratamento ainda, eu estava meio que em uma depressão, tinha emagrecido muito, estava péssima. Eu comecei a ver uma pressão sobre a minha cabeça, eu comecei até a pensar que Deus não existia mais. Mas mesmo assim eu fui para essa conferência em junho, julho, em Santidade foi no começo do ano, eu acabei o relacionamento, fui para a conferência em 2016. E aí nessa conferência, eu cheguei lá, estava tendo uma ministração de Laura Sogueles, e ela chegou e disse, vem aqui para frente, que Deus vai falar com você. E ela cantava aquela música que falava que em teus braços é o meu descanso. E eu fui até na frente assim, e eu disse, Deus, é o seguinte, de todas as coisas que eu já passei, esse é o momento mais difícil que eu estou passando. Eu disse, Deus, se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não mandar uma pessoa para falar comigo, quando eu voltar para Recife, eu vou largar tudo. Eu vou largar tudo, eu não quero mais saber, eu cansei de lutar mais. Eu cansei de lutar contra mim, eu cansei de lutar contra as batalhas que me cercam, para mim não dá mais. E aí eu fiquei lá na frente um tempão e todo mundo, a ministração estava acabando já. E aí muita gente foi embora e aí chegou um menino, depois de muito tempo, quando eu olhei, todo mundo já estava subindo, o menino chegou para mim e ele me entregou essa âncora. E aí quando ele entregou essa âncora para mim, ele falou o seguinte, eu fiz essa âncora e Deus ele me disse que eu ia entregar uma pessoa aqui, mas eu não sabia quem era. Mas quando eu vi que você aqui na frente, eu tenho certeza que é para você. E eu queria te dizer algo que Deus está falando no meu coração para você. Ele disse, olha, você será como uma âncora. Você irá permanecer. Não importa as tempestades que você passe, você está firmada em Cristo e nada disso vai te abalar. E meu irmão, e naquela noite, naquela certeza, Deus teve um encontro comigo como nunca antes eu tinha tido. E eu chorei, eu estava do lado de Elaine nesse dia. E eu chorava e Deus começava a me lembrar de todas as promessas de, você será luz, a sua história não será a mesma. Quando eu olhava para mim, para minha família, eu dizia, meu Deus, eu tenho uma família estruturada, a minha história será outra. Mas Deus falou comigo, você será como Gideão. Não importa se você é o menor da sua casa, se a sua tribo é a menor, eu vou te levantar para libertar um povo, eu vou te libertar para libertar a sua família. A sua história não será a mesma através de você, a partir de você não mais. E aquela visão que eu tinha de mim, cara, aquela visão destruída, aquele sentimento de eu não posso, de impotência. Eu comecei a olhar para mim e dizer, Deus, obrigada. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me escolheu para mudar uma geração. O Senhor me escolheu para quebrar um legado. O Senhor me escolheu para quebrar uma maldição hereditária de muitos tempos. O meu casamento vai dar certo, a minha família vai dar certo. Eu não vou repetir os erros dos meus pais. Através de mim, a minha geração será outra. Os meus filhos serão profetas. Os meus
ministrado dentro do meu coração e disse: a partir de você, até você, de você para trás, as suas histórias não irão repetir, é daqui para frente, e eu estou com você. Avance, permaneça, os dias difíceis virão, mas você será como uma âncora firmada em mim, que eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meu irmão, a minha vida começou a ser transformada. Eu tive um recomeço naquele lugar. Eu comecei a ser como uma âncora firmada em Cristo. A falta de paternidade não me abalava mais. Eu vou dizer que você quer fácil, não é fácil, meu irmão. Dias dos pais eu estava péssima. Coisas vão surgir, mas quando essas coisas surgirem é diferente porque você sabe quem você é. Tem uma foto aí que a outra que eu tô com a camisa azul. Deixa eu ver se acha. Que eu tô com 2 amigos meus. Meu irmão, nesse processo eu teve uma festa onde eu trabalhava. E eu disse: eu não vou me render mais a outros deuses. Eu agora sei quem eu sou. A minha paternidade está firmada em Cristo. E eu olhei para a minha gerente, que ela me ajudou muito naquele lugar. E eu disse para ela: olha, podem me demitir, mas eu não vou mais me tornar uma pessoa que eu não sou. E teve uma festa, e nessa festa eu fui com essa blusa. Todo mundo estava daquela forma que eu estava. E eu fui com essa blusa, e essa blusa dizia: olha, eu sou a filhinha de papai. Eu encontrei em Deus a minha paternidade. Eu não me sujeitava mais àquilo porque eu descobri de quem eu sou filha. O meu corpo não se tornou mais o meu cartão de visita, mas eram os meus brilhos, o brilho nos meus olhos. Era a presença do Espírito Santo, que quando eu passeava no lugar, as pessoas diziam: existe algo diferente em você. As pessoas chegavam para mim e diziam: por favor, me dá uma palavra, eu quero ouvir, me ajuda. Há 2 semanas atrás, uma amiga minha daquela época ligou para mim e disse: amiga, me dá um conselho. E ela estava comigo naquele lugar. Um tempo depois, eu acho que 3 semanas, um mês mais ou menos depois dessa festa, a minha gerente tinha sido demitida e outra gerente assumiu, e ela chegou para mim e disse: Carla, eu estou demitindo você, mas eu não tenho o que falar. Você é uma excelente profissional, você é muito organizada. Você está batendo suas metas, mas você sabe que você não é o perfil desse setor. Ela disse: você sabe que a igreja atrapalha muito isso. E eu liguei para ela nesse dia dizendo que eu estava sendo demitida. E eu fui desligada mais uma vez. Meu irmão, Deus, quando colocar você num lugar, não importa o que você vai passar, Ele vai se responsabilizar. Eu fui desligada desse lugar, desse setor. Mas a irmã do dono decidiu me recontratar. E eu comecei a trabalhar em outra empresa, mas dentro do mesmo lugar. Depois a outra irmã dele me contratou novamente. Eu fui trabalhar no meu setor, na minha área. Gente, eu sei que eu passei da hora, mas segura aí, porque Deus quer falar com você ainda, amém? E aí eu continuei trabalhando nesse lugar. Deus, Ele me segurou com suas mãos durante esse tempo. E aí depois eu passei outros momentos, outras fases. Eu fui demitida novamente depois de um tempo, em 2017. E nessa fase foi quando quebrou realmente todo o vínculo que eu tinha com meu pai. Quando eu completei 21 anos, meu pai ele parou de dar a pensão, que era por lei. A partir do momento que ele parou, não tive mais contato com ele. Isso me abalou mais ainda. Eu ainda tinha, por um tempo, ainda tentei me
aproximar dos meus irmãos, mas coisas me feriram demais. Eu decidi recuar. E eu fui demitida, só que nessa época que eu fui demitida, eu estava trabalhando na minha área, eu estava fazendo psicologia ainda. Eu tinha comprado um carro, e eu comecei a perder as coisas, mas tudo que eu perdi, Deus estava ali me tratando. Deus estava dizendo, eu estou mostrando a você que você não é autossuficiente. Deus estava quebrando o meu orgulho, porque eu era uma pessoa muito orgulhosa. Eu achava que, eu tenho o meu carro, eu vou para onde eu quero, não dependo das pessoas, eu tenho o meu trabalho. E meu irmão, eu comecei a me ver dependente das pessoas. Acabava o culto, as pessoas diziam, vamos ali comer, eu não vou. Eu dizia que inventava qualquer desculpa, mas eu não dizia que não ia porque não tinha dinheiro, porque eu era orgulhosa demais. E Deus ali estava tratando o meu caráter, Deus estava quebrando todo o orgulho. Deus estava me desconstruindo para me reconstruir novamente. E eu perdi muitas coisas, mas no momento que eu perdi essas coisas era diferente. Porque ali eu já tinha tido meu encontro com Deus e eu não enxergava as coisas. E dizia, Deus, eu vou te buscar em primeiro lugar e o Senhor vai acrescentar todas as coisas na minha vida. E eu passei um ano desempregada, saí da faculdade porque não tinha dinheiro para pagar, tive que vender o carro. E aí uma pessoa chegou para mim e disse, por que você está sem faculdade? E eu disse, porque eu não estou tendo dinheiro para pagar. A pessoa disse, eu vou pagar a sua faculdade. E essa pessoa pagou a minha faculdade por 3 anos. Depois uma gerente, uma supervisora minha da outra empresa, dessa empresa que eu trabalhava, ela disse, Carlinha, tem uma vaga no GGE, você quer? Na hora eu pensei, porque não era a minha área. Eu ia ganhar muito menos do que eu ganhava. Mas eu disse, eu vou porque é Deus que está me levando. Eu fiz uma oração dentro do meu quarto e disse, eu não aceito, Deus, essa situação. Eu estava naquele lugar, mas eu estava levando tua palavra. Eu estava dentro da faculdade, a gente tinha começado a implantar os intervalos bíblicos. Eu disse, a faculdade que eu estou fazendo é para a honra e para a glória do teu nome, eu não aceito. E Deus levantou uma pessoa para pagar minha faculdade. Deus levantou uma supervisora minha para dizer, eu tenho uma vaga aqui para você, você quer? Eu pensei, mas eu disse, eu vou, porque Deus vai me honrar. E onde eu estiver, Deus vai me fazer prosperar. 6 meses depois eu fui promovida. E eu trabalho hoje nessa empresa. Meus irmãos, eu perdi muita coisa. Existem coisas na minha vida que eu ainda não consigo falar porque eu estou passando. São processos que eu estou passando dentro da minha casa ainda. Mas vai ter um dia que eu vou subir aqui e vou dizer, eu disse a vocês, Deus fez aquilo que Ele prometeu. Eu passo coisas dentro da minha casa que às vezes é muito duro segurar. Diversas vezes eu cheguei no Interjovem, mas eu não queria nem falar com ninguém. Eu tinha tanta raiva dentro do meu coração. Várias vezes eu saí para evangelizar na sexta-feira à noite e eu ia dizer para as pessoas, olha, Deus vai mudar a sua vida, mas dentro de mim existia algo. Uma ferida, porque eu dizia, porque eu tô lindo dizer que Deus vai mudar a vida das pessoas, mas porque dentro da minha casa não muda. Uma vez eu saí de casa chorando.